falou que teve uma arma apreendida nesse vídeo, mas ele até abre o vídeo falando que ele foi recebido com um fuzil na cara, que ele foi acordado com um fuzil na cara. Isso foi desmentido por agentes da Polícia Federal ao Metrópolis, ao site Metrópolis, né? Eles disseram que trata-se de uma fake news do deputado federal, que eles não usaram a força para entrar na casa do deputado federal Carlos Jordi. Pelo menos foi os policiais que participaram da operação, diz que a afirmação dele não é verdadeira. Segundo a PF, a ação seguiu o protocolo da corporação e não houve a necessidade do uso da força para entrar na casa do parlamentar. Portanto, é falsa a afirmação de Jordi, é o que diz aí a Polícia Federal. Porque seria muito curioso até, né, Aguirre, um parlamentar, porque a gente viu já operações da Polícia Federal e que um fuzil na cara dele na abertura era algo realmente que estava chamando a atenção. E agora a Polícia Federal diz que não é verdadeira essa informação, então ele teria cometido uma fake news, é isso? Claro, os agentes da Polícia Federal, quando cumprem uma ação desse tipo, eles primeiro batem educadamente para entrar no local. Tanto que no gabinete dele, na Câmara dos Deputados, até demorou um pouco para os agentes entrarem no gabinete, porque eles ficaram esperando alguém chegar para abrir. Eles não arrombaram o gabinete. Então, eles só usariam a força se realmente ele estivesse se negando a colaborar, estivesse se negando a abrir, houvesse alguma resistência. Quando não há resistência, tudo costuma ser feito em um espírito colaborativo. Até porque, exatamente como ele falou, os agentes do Rio de Janeiro que cumprem a ação, eles só cumprem o mandado, eles nem fazem parte da investigação, eles não sabem nem qual é o objeto exato, eles só recebem a ordem, o mandado do STF e são comunicados que tem que cumprir aquilo. Mas, de fato, o uso de uma certa violência só costuma acontecer quando há uma resistência por causa do alvo, por parte do alvo. E parece não ter sido o caso, né? Então não faz muito sentido realmente isso de ter sido recebido com um fuzil na cara. Talvez seja só uma força de expressão, o deputado esteja exagerando um pouco para dramatizar o evento. Aguirre, você sabe os outros alvos de hoje? Como você falou, essa operação da Polícia Federal bateu na porta da casa do deputado federal, foi também ao gabinete dele em Brasília, mas há também outros alvos nessa operação, nessa fase da operação de hoje da Lesa Pátria? Sim, os outros alvos são do Rio de Janeiro. São no total 10 mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos. Só que a gente não tem a identidade dos demais. O que nós sabemos é que eram pessoas que estavam participando desses atos antidemocráticos após o resultado da eleição de 2022. Então, eram pessoas que estavam diretamente envolvidas nos bloqueios de rodovias, no acampamento nos quartéis no Rio de Janeiro, eram pessoas vinculadas a esses movimentos, mas a identidade deles ainda não conseguimos saber. Importante também, Aguirre, antes até de eu me despedir, porque você tem muita coisa para apurar aí e trazer para a gente aqui ao longo até do Fica à nosso All vontade. News, o perfil um pouco de Carlos Jordi. Você disse agora das justificativas dele e também das justificativas da Polícia Federal, né, como você disse já das mensagens e que ele funcionava como uma espécie de líder e até mesmo de orientador dos bolsonaristas que promoveram o 8 de janeiro, nessa tentativa de golpe no nosso país. E aqui a gente fez no UOL, até vamos colocar aqui essa reportagem, quem é Carlos Jordi? Quem é esse alvo? Ele, durante o seu vídeo, ele fala até que um dos objetivos dessa operação de hoje é político, até porque ele é pré-candidato à Prefeitura de Niterói. Ele diz que isso tem um fundo político. Bom, Carlos Jordi, ele é do PL do Rio de Janeiro e ele está no seu segundo mandato como deputado federal. Ele foi reeleito em 2022, teve 114 mil votos. Nas eleições de 2018, ele teve mais votos, recebeu na época mais de 200 mil votos, 204 mil votos, ou seja, teve uma queda na sua votação de 2018 para 2022. Sempre um grande apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, também próximo aos filhos dele,
Ele hoje é pré-candidato à prefeitura de Niterói, também é líder da oposição ao governo Lula na Câmara dos Deputados. Nos seus históricos de ataque ao STF, chama a atenção um ataque que ele fez em 2021 ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, quando ele o chamou de vagabundo. Carlos Jordi xingou o Alexandre de Moraes nas redes sociais no episódio envolvendo o ex-deputado Daniel Silveira, por ter feito ameaças aos ministros da corte e a apologia também ao AI-5. Nos seus perfis nas redes sociais, o deputado ele faz muitas críticas ao governo Lula e ele define a invasão à sede dos três poderes, em 8 de janeiro, como uma narrativa mentirosa de golpe, feita por Lula e por STF. Diz que é uma manifestação contra um governo eleito, uma manifestação justa, né? Ele foi vereador em Niterói, ainda no seu histórico político, em 2016, e também o deputado já foi condenado a pagar uma indenização de R$ 66 mil ao youtuber Felipe Neto. Jordi associou Felipe Neto ao massacre que aconteceu a uma escola pública em Suzano, na região metropolitana de 2019, e aí foi condenado. Bom, esse é um pouquinho do perfil aqui de Carlos Jordi. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa, você que acompanha bastante também a atuação dele no Congresso. O que você gostaria de acrescentar aí ao perfil do deputado federal, alvo hoje dessa operação da PF? Exato. O Carlos Jordi é um bolsonarista ideológico raiz, digamos assim. E ele, ao longo dos últimos anos, principalmente durante o governo Bolsonaro, ele ecoava aqueles discursos, em determinada medida, negacionistas, principalmente sobre as eleições. Ele defendia a bandeira do voto impresso, que era uma pauta do então presidente Jair Bolsonaro, que ele usava para colocar em dúvida o resultado das eleições. Ele fazia ataques às instituições, chegou a, como você citou, xingar o ministro Alexandre de Moraes. Ele tentou viabilizar uma CPI para investigar os institutos de pesquisa eleitorais, que a gente tem que lembrar isso num contexto que os institutos de pesquisa estavam mostrando o então candidato Lula à frente de Jair Bolsonaro ao longo da eleição de 2022. Então, ele é bem alinhado a todas essas pautas, tanto que se tornou o líder da oposição na Câmara dos Deputados. É um porta-voz ali do PL, um porta-voz do ex-presidente Jair Bolsonaro. Até por isso, essa ação da Polícia Federal é ainda mais significativa.